novamente na madrugada astral, trazendo a música de Franz Joseph Haydn para vocês que ainda não conhecem, um mentor que trabalha comigo, que é médico, faz curas espirituais. E na encarnação passada foi Haydn, um grande músico que trabalhava com Mozart, com Mesmer. Então, essas frequências musicais da música de Haydn fazem uma conexão maravilhosa de limpeza, de harmonização, de cura, de conexão com a espiritualidade superior. Então, aproveitem. Quem não conhece sua obra, vá procurar, vá ouvir. E eu sempre sugiro, né, que vocês coloquem um copinho com água quando estiverem no dia do programa de Haydn, porque ele está irradiando para todos nessa água tudo aquilo que vocês precisarem de benefício, de vibração positiva, de cura, que vocês possam alcançar através das suas vibrações. Então, vamos ligar nossa frequência com a espiritualidade maior através das músicas de Haydn. Então, para quem não me conhece, eu sou Deusi Mantovani, naturopata. Vim trazer hoje para vocês um tema um pouco diferente. Nós vamos falar sobre água. Porque, assim, que a coisa mais simples, mais importante, mais vital do que a água para o ser humano, para nós. Então, para quem conhece meu trabalho, eu escrevi esse livro, Um Tratado de Cura através das Essências da Natureza, que é o meu projeto junto com o Idail, né? O Idail da Cunha, José Idail da Cunha, e ele, juntamente comigo, nós elaboramos um sistema de florais. Por quê? Por causa da necessidade que a gente viu de trazer as frequências, as vibrações da natureza para o ser humano de volta. A natureza possui o que a gente chama de homeostase. É a força da gente mesmo se curar. A força de você trazer a sua energia de volta para o equilíbrio. E o ser humano esquece que ele é natureza também, né? Nós somos natureza e nós temos esse poder em nós. Então, começamos a trabalhar, a pesquisar. E em reuniões espirituais que a gente tinha muito tempo atrás, né? Lá em Dayatuba, na casa da minha mãe, que a gente fazia reuniões espirituais, o mentor se aproximou e falava assim, vocês vão fazer remédios de água, aquelas aguinhas, vão trabalhar com aquelas aguinhas. E a gente olhava e falava, que aguinhas, né? Que história é essa de água? Não, vocês vão fazer. Nessa época, eu ainda estava fazendo a minha pós-graduação em terapias vibracionais, né? Holísticas. E ele estava pesquisando, né? Estava na época de fazer meu TCC. Eu falei, bom, por que não, já que eu vou ter que estudar, pesquisar, eu vou começar a fazer uma pesquisa sobre a água e ver, né, essa questão de fazer remédio de água. E aí, eu me deparei com os trabalhos do Dr. Bach, né? Vocês sabem que é o criador do sistema de florais de Bach. E eu vi que um dos florais dele, o Rock Water, não era feito de flores. Eu falei, um floral que não é feito de flores, é feito do quê? Somente de água. Eu falei, pronto, está a chave da minha tese. Eu vou começar a pesquisar. Se o Dr. Bach fez um remédio, um floral, um remédio vibracional que cura pessoas, com estudos científicos hoje enormes a respeito desse trabalho, curava pessoas. Então, ele fez um remédio somente de água, né? Uma água que ele extraiu de uma fonte lá perto da casa dele, no Reino Unido, e que transformou em floral, um remédio vibracional, e estava curando pessoas. Eu falei, se o Dr. Bach pode fazer, nós também podemos. E assim eu comecei a pesquisar a água, gente. A água é a fonte da vida do nosso planeta. Se a gente for lembrar, né, nós somos mais de 80% água. Nós somos água, né? Quando o óvulo é fertilizado, é mais de 94% água. Nós somos água. Então, eu falei, imagine o poder de você colocar uma vibração numa água e a água, você ingerir aquela água e você, sendo água, transmitir as vibrações, né? Transmitir aquela energia para o ser humano. Como que não vai curar, né? Como que não vai alterar essa frequência para uma frequência curativa?
E eu comecei a fazer pesquisa. Nessa época eu ainda tive o privilégio. Dr. Masaru Emoto estava aqui no Brasil, ele deu uma aula aberta e eu fiz parte de consegui assistir essa aula num congresso que ele veio dar. E ele falava assim, né, para uma pergunta que fizeram para ele. Quando a gente desencarna, porque eles estavam falando da energia do Adô, da força, né, magnética, que ele chamou de Adô. E aí ele falou assim, nós não desencarnamos, nós evaporamos. Isso é frase dele, dada em aula, né? Aquilo me marcou muito. E eu fazendo pesquisa ainda com a água, com as curas através da água. Ele que tirou as fotos, né? E começou a comprovar cientificamente a água, como ela responde, né, na sua formação das moléculas, dos cristais de água, através dessas fotografias dos cristais de água. Então, para quem não sabe, né, ele fez muita pesquisa. Põe a água ouvindo uma música clássica, então os cristais ficam maravilhosos. Põe ouvindo uma música, um rock pesado, uma música mais negativa, ou que falem palavras negativas ou intenções negativas, e a água se desestrutura, traz uma forma ruim, nociva, desestruturada. Então, imagine nós sendo água, o que essas influências fazem, né, conosco o tempo todo. E aí eu fui pesquisando e eu falei, puxa, aí veio o insight do mentor também, né? Porque eu sempre trabalho muito canalizando coisas. E aí me veio a ideia de que, puxa vida, a água, ela é o grande solvente universal, né? Tudo dilui em água. E aí, a maioria das coisas, né? E aí, ela tem o poder de captar. Ela tem o poder de captar, o poder de armazenar, de guardar e o poder de transmitir informações. Hoje em dia a gente não fala mais em energia, né? A gente fala quantum de informação, não mais quantum de energia. E eu falo, bom, essas informações, né, elas são colocadas na água, depositadas na água, desde que o mundo é mundo, né? Então, vamos fazer água benta, benze a água, reza a água. Vamos fazer água fluida, vamos pôr, né, as intenções, fluidificar a água, rezar a água, pedir, né, para que os mentores tragam fluidos para essa água se tornar remédio. Isso sempre foi feito, desde a época da minha avó, bisavó, a gente sabe, né? Usando a água. Não, toma um copinho d'água para acalmar, né? Então, a gente sabe que aquela água, aquele poder de água, ele absorve mesmo essas energias, essas intenções, essas vibrações, e você vai ingerir aquilo e aquilo vai fazer, sim, um efeito dentro da pessoa. Só que eu fiquei pensando, gente, a água, ela, por causa dos ciclos que ela ela guarda nela uma memória importantíssima que é a experiência aqui no planeta. A água, ela já experimentou tudo. Ela já foi subterrânea, foi lá para dentro das profundezas da terra. Ela é absorvida pelas raízes das árvores, das plantas, passa pela seiva, é jogada, né, para fora de alguma forma através, né, dos ciclos, né, naturais, a decomposição de tudo isso. Ela se transforma em chuva, ela se transforma em rio, em mar, em cachoeira, em lago. Como que as experiências da água? Então, você vê que o H2O, né, você pega uma água lá de uma cachoeira ou pega uma água da chuva, é água. Mas será que a energia é igual? Eu comecei a estudar isso. A energia que quando você entra numa cachoeira é um tipo de energia. E quando você está no pântano, uma água de lodo, a energia é outra. E é água. Então eu comecei a fazer um estudo e cheguei nesse estudo meu, que já virou, né, matéria científica, um TCC que eu fiz na minha pós-graduação, de estudos dessas frequências de água e de como a água se manifesta na natureza. Porque a água transforma, ela se transforma, ela circula por todos os elementos, ela modifica a forma de se expressar no planeta, no mundo, né? Ela vira gás,
ela vira nuvem, ela vira chuva, ela vai para o mar, depois né, o animal bebe a água, depois sai através da urina, sai na decomposição, a planta absorve, tudo, né? Ela faz com que exista vida no planeta. E aí eu comecei a perceber que a água, ela tem informação própria. Você não precisa depositar nada nela. Só que você, quanto mais natural a água estiver e for, né? Então, sem interferência de outras energias que você coloca, então eu não preciso rezar a água, dar ordens para a água, fazer esse tipo de coisa com a água, porque ela já carrega muita energia nela, muito conhecimento nela. Ela já tem uma bagagem própria dela, das experiências dela. Então, eu comecei a separar as 14 formas de expressão na água, da água na natureza. Fui buscar a água mais pura de informações possíveis, então lugares mais isolados, né? Porque não adianta eu pegar água do mar em plena Copacabana, com toda aquela vibração das pessoas lá, que aquela água já está muito contaminada de informações, né? A gente foi buscar uma água do mar já num mar onde quase não aparece interferência do ser humano, né? E assim a cachoeira, e assim a água do pântano, a água da fonte. E eu comecei a trabalhar as formas de expressão da água. Então, fui fazer remédio vibracional. Então, hoje, o sistema Deus e Luz de Florais faz florais de água, que transforma esta água, a expressão dela na natureza, essa vibração, essa energia que ela emana naquela forma. Então, a fonte, né? Eu fui conectando cada forma de expressão da água no sentido da energia que ela põe, afetando de que maneira o ser humano. Foram anos de experiência. Eu fiquei 2 anos colhendo água e mais uns 4 para fazer essas experiências e ver o resultado da toma dessas frequências vibratórias dessa água nas pessoas. Então, tá lá, para citar algumas, né? A água da fonte. A água da fonte foi a água do Dr. Bá, do Rock Water. Imagina a força que essa água tem. Ela rompe barreiras. Ela rompe uma pedra, uma rocha, a terra, para sair do outro lado e se manifestar no mundo. Então, toda vez que a gente quer vencer obstáculos na vida, que a gente quer ultrapassar dificuldades, água da fonte. Vamos numa fonte, vamos beber a água da fonte. Ah, mas a fonte está contaminada. Floral de água da fonte. Ali a gente canalizou e guardou a energia dessa força da água, da memória própria dela, e romper essas barreiras. Puxa vida. Aí vem, é água da cachoeira. Imagina a gotinha de água da cachoeira olhando o precipício lá embaixo e ela vai e se joga lá. Não é que ela é empurrada, ela se joga por livre e espontânea vontade lá de cima. O que a água precisa ter para fazer isso, né? Ela não traz uma força de coragem, de ousadia, do se lançar no desconhecido, no novo, eu não sei o que vai acontecer comigo lá embaixo, né? E eu preciso me lançar. Imagina a força que tem essa água quando ela está em forma de cachoeira. Então, é sobre essa energia, essa forma que a gente está falando. Puxa, eu estou sem coragem de mudar, eu estou sem coragem de fazer algum trabalho diferente, eu estou sem coragem de me lançar na vida, num projeto, em alguma coisa. Água da cachoeira. Eu não tenho ousadia para fazer o que eu preciso. Água da cachoeira, floral de água da cachoeira. Vamos em frente, né? E aí essa questão do rio, o riacho. Que características tem o rio? Né? Tem essa coisa que ela tem um leito, ela tem um caminho a seguir. A água do rio simplesmente não para. Vocês já chegaram na beira do rio e a água não para, eternamente em movimento. Então, não parar, não cansar, não desistir. Quantas vezes a gente está fazendo isso na nossa vida, né? Que a gente fala, meu Deus, não, vai, continua, tenha persistência, força, coragem, foco, né? Tem o caminho, não vá se perder por aí. A água do rio sabe, ela tem o leito, ela tem um caminho determinado. Então, maravilhoso, vamos trabalhar. E a água da chuva, o que tem de diferente? Essa é a melhor de todas. Que é o que mais está todo mundo precisando, né? A água está lá em forma de nuvem. E aí,
ela precisa se transformar para virar chuva e descer aqui na terra, né? Concretizar, materializar, vir para a terra. Então a gente fica tudo no mental, nas ideias, né? Na cabeça, virando para lá e para cá e não consegue realizar. Então todo mundo tem ideias, mas não consegue concretizar o plano. E a água da chuva é para isso, é para realização, para concretização, tirar da cabeça e botar no papel, botar na ação, né? No concreto, fazer a coisa acontecer na vida. Aí a gente vem para a água da seiva. A água da seiva é a seiva da planta. E o que é a seiva da planta? É o sangue dela, a energia dela, a vitalidade dela. Então eu estou precisando de vitalidade, de energia, de vigor. Água da seiva. Não, vai tomar a seiva da planta. É o floral feito da água extraída da seiva. Você sabe que a água do coco é seiva? Então tem muita coisa para a gente pesquisar e estudar. A água do mar é a grande mãe, né? Que é o colo, a fonte criadora de tudo. Quando a gente precisa daquele colinho de mãe, fala, eu preciso voltar para dentro de mim, me encontrar de novo, vai tomar um banho de mar. A água do mar é para isso. E a água do lago, hein, gente? Vocês já viram perto de um lago? A água é aquela água parada, calma, né? É a água de Oxalá, é aquela água que você olha lá, tem a garça branca. Então a gente trabalha, quem está muito agitado, água do lago, calmante, tranquilizante, você vai ficar bem tranquilo. E aí vem uma enxurrada no oposto, né? Varrendo pela frente, tudo que está pela frente. Precisa da chuva fazer aquela enxurrada. E muitas vezes na vida da gente tem tanta coisa empacada, tanto problema, tanta que eu falo, eu não sei nem por onde começar. Água da enxurrada, bota uma enxurrada lá, lava tudo. Eu tenho apego, aquilo lava, leva embora e acabou. Ele vai ajudar você a fazer esse movimento. Aí vem a água do brejo. O brejo, ele só quando chove tem, né, aparece, né, as coisas que estão naquele brejo, traz vida de novo, né? Então ele vai mexer com as nossas emoções, aquilo que está armazenado, está guardado. E aí vem a água da búlica, que é a poça d'água, que você olha e você se enxerga lá, né? Olha que delícia, uma água que mostra para você quem você é de verdade, faz você trazer consciência para si, né? Parar de se achar e olhar e falar quem é você. Tá lá, a água da búlica. A subterrânea, nem preciso falar. Qual é o nosso subterrâneo, né? O nosso inconsciente. A água subterrânea, ela vai mergulhar no nosso inconsciente para limpar tudo que está lá guardado, que eu preciso tirar de mim, tirar daquelas, sejam traumas, mágoas, ressentimentos, ideias negativas, destruidoras, autodestruidoras. A água que chega no inconsciente é a água subterrânea. Então, é uma água também para fazer essa faxina lá dentro, lá nas profundezas. Bom, água do orvalho, né? Tá lá, faz você ampliar sua consciência, porque você vai sutilizando, vai mostrar coisas que você às vezes está bloqueado, não quero ver, não quero enxergar, não quero entrar em contato com isso, para você ampliar e falar, olha o que está ali, né? As brumas é também uma água importantíssima hoje em dia, né? As brumas, né? O fog, quem não leu As Brumas de Avalon, né? Para você transitar por essas brumas e poder ser você, ter a força pessoal de ser quem você é, apesar de toda a diversidade que está à sua volta, né? Em tempo de bullying, em tempo de preconceito, de racismo. Gente, a água das brumas dá esse empoderamento, essa força para você ser verdadeiramente quem você é, né? Mesmo que o ambiente, seja de religião, seja social, seja família, não pode isso, não pode aquilo, e a gente vai encurtando o espaço de existência, deixando de ser quem a gente é de verdade em função do outro, né? Então, também uma água importantíssima. E, por fim, a água purificada. Você sabe que eu fiz remédio floral de água da Sabesp? É água purificada. Por quê? Gente, é uma água que virou esgoto e a gente faz comida, toma banho com ela todo dia, né? E como que faz? Que energia da natureza tem? Péssima, não tem vitalidade na água. Mas é uma água que tem uma força de transformação e de melhora e de cura muito grande. É uma água de purificação muito intensa. Imagina, é esgoto,
passou por tanto tratamento, tanta química, tanta coisa e sobreviveu, continua sendo água e a gente consegue tomar banho e fazer comida com ela, é água da torneira. E você conseguiu captar a vibração dessa água para fazer remédio? Sim. Então, no começo eu pensei, puxa, é uma água de desintoxicação. Eu fiz esse remédio com a intenção de quem passava por processos, por exemplo, de quimioterapia, que você mesmo ingeria, né, o veneno, que são esses remédios, para você poder se curar. E o corpo fica muito intoxicado com esses efeitos colaterais de remédio. Então, eu comecei a dar água purificada para os pacientes para ajudar a limpar essa intoxicação. E o que aconteceu? Muitos relatos de pacientes falando, ai Deus, sabe o que eu tenho sonhado, pensado, sentido? As minhas culpas, coisas do passado que me deixaram culpado e que eu não consegui limpar dentro de mim. Então, acabou virando uma água purificada para limpar. Então, assim, é uma intoxicação, uma sujeira, que eu mesmo fui lá, fiz uma coisa e eu mesmo tenho que limpar. Só que às vezes a pessoa já morreu, a situação já passou, eu não tenho como limpar aquilo, como voltar aquilo para a minha vida de novo. Só que eu fiquei carregando aquela culpa. Então, a água purificada ela vai ter o poder, você ingerindo ela, de fazer essa faxina, essa limpeza interna e limpando isso. Então, gente, um resuminho de um trabalho dos florais de água. Se vocês quiserem conhecer, entre lá, @DeuseLuzOficial, conhecer os florais Deuseluz, né? Para vocês entenderem e conhecerem as águas e a importância da água. Vamos beber água, vamos botar energia positiva. Cada vez que você pegar um copo com água, vibrar que você está tomando tudo de bom, tomando luz, tomando amor, tomando energia positiva. Enfim, porque a água vai sentir e você vai ingerir e você vai começar a pulsar e vibrar isso aí. Então, recado dado, fiquem um pouquinho com Haydn agora, né? Vamos falar de Reidrate, uma marca de cosmético que você encontra em todas as lojas da Drogaria São Paulo e os florais Deuseluz. Que você quiser, @Deusemantovani, dá um oi lá, manda um direct para mim, eu vou te responder. Querer saber sobre água, sobre os florais, sobre esse trabalho que a gente faz. É muito rico, muito poderoso e eu quero espalhar isso para o mundo, que é o meu propósito, tá bom? Fiquem na sintonia, coloque o copo com água, vamos beber essa água de Haydn com as vibrações de luz.